Não é a Jericó do Novo Testamento, aquela que Jesus curou o cego Bartimeu. Aquela Jericó que Jesus curou o cego Bartimeu, onde fica o palácio de Herodes, fica no lado da Jordânia. Essa Jericó aqui é aquela que foi destruída por Josué. O Rio Jordão passa lá na frente, tá vendo aquelas torres ali, ó, de TV, alguma coisa? O Rio Jordão passa ali, ó. Então, quando o povo de Israel veio para a Terra Prometida, eles vieram por lá, atravessaram o Rio Jordão, e quando chegaram aqui, o primeiro lugar que eles tiveram de embate foi Jericó. Lembra quando eu já expliquei, em alguma das paradas aí para trás, que não foi uma invasão, um genocídio similar ao que os europeus fizeram com os índios no Brasil? Eles voltaram para reaver as terras que já eram deles, desde a época patriarcal, e havia postos militares e exércitos mercenários que queriam impedir a chegada deles até a terra deles. Lembra que eu falei isso? Sim. E tudo indica que há uma possibilidade que Jericó fosse um desses postos militares avançados, vassalo do Egito, e não uma cidade no sentido exato da palavra, tá certo? Não uma cidade no sentido exato da palavra. Vocês podem ver que a cidade não era tão grande como a gente imagina. Jericó era pequena. Esse morro aqui ficavam as muralhas de Jericó aqui atrás, tá bem? Agora, como é que Jericó era construída? Eu vou fazer um desenho na mão aqui, vocês vão imaginar. Imagina que eu faço um cercadinho de terra aqui. Imaginaram? Fiz um cercadinho redondo de terra, de pedra. Enchi de terra. Aí eu faço em cima um outro cercadinho de pedra menor e encho de terra, como se fosse um bolo de aniversário. Você percebeu? Eu fiz duas camadas. Aqui são duas muralhas que Jericó tinha. Duas muralhas. E esta explicação das duas muralhas que vocês vão ver aqui me ajudam a esclarecer algumas questões da Bíblia. Outra coisa que muita gente pegava para duvidar da Bíblia. Eu acho interessante que hoje, eu que trabalho com o mundo acadêmico, tudo é argumentável. E muitas pessoas, às vezes, quando eles querem motivo para não acreditar na seriedade da Bíblia Sagrada, eles ficam pegando coisas... E às vezes alguns, até que creem na Bíblia, não sabem responder. Por exemplo, uma vez eu vi um ateu escrevendo na internet assim: a prova maior que Jericó é uma história ridícula é que na história de Jericó, Raabe tinha a casa dela onde? Nos muros. Mas os muros não caíram? Como é que a casa de Raabe ficou lá para ela colocar a fita para o pessoal saber que a família era dela? Os muros caíram quando eles gritaram. Você entendeu? Porque quando eles gritaram, os muros caíram. Na verdade, a palavra muro que está ali em hebraico, ela está no dual. Significa não que todos os muros da cidade caíram. Eu vou explicar o que é o dual. Nós temos em português singular e plural. Em hebraico bíblico você tem singular, plural e dual. O que é o dual? É um plural em par, tá certo? Por exemplo, se eu falo em hebraico, Sharim são várias portas. Sharaim são duas portas. Sharim, muitas portas, várias portas. Sharaim, duas portas. Sha'ar, uma porta. A gente em português só tem singular e plural. Eles têm singular, plural e dual. Por exemplo, a palavra face em hebraico, ela sempre vem no dual. Panim, porque a gente tem duas faces. Duas faces. Olho e ain, são dois olhos. É o par. O dual é o par. É um par. Então você tem singular, plural e par. Quando fala das muralhas de Jericó, não está no plural, está no par. Então significa que as muralhas caíram, as duas, e não todas. E nós notamos que aqui em Jericó teve realmente um ataque em que as muralhas caíram daquele lado lá, onde eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Aí agora, saindo desses argumentos assim, meio pueris, um argumento mais acadêmico. Quando Jericó foi escavada, no começo dos anos 20, por Garstang, ele notou que o que ele encontrou em solo aqui casava perfeitamente com a história da Bíblia. Por exemplo, eles descobriram aqui em Jericó
vários tonéis de comida queimados. E normalmente quando alguém saqueava uma cidade, você conquistava uma cidade, você tirava comida da cidade. E qual foi a ordem que Deus deu para os hebreus? Não levar nada. O que Gasten percebeu é o seguinte: quem atacou a cidade e colocou fogo na cidade não saqueou a cidade, porque a comida foi deixada intacta. Tá bem? Outra coisa que Gasten chamou a atenção dele, que eu vou mostrar para vocês, é que estranhamente quem conquistou a cidade conseguiu derrubar os muros de dentro para fora. Ora, se vocês estão dentro da cidade e eu vou atacar, pela lógica, o muro tem que cair, só que o muro caiu contrário. Muito estranho isso. Então Gasten falou: eu tenho a prova de que a Bíblia está certa. Só que depois de Gasten, nos anos 40 e 50, depois da Segunda Guerra Mundial, veio para cá a senhorita Kathleen Kenyon, que era filha de Frederick Kenyon, que era diretor do Museu Britânico. Kathleen Kenyon escavou a cidade mais, e ela escavou em duas seções. Ela escavou aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E ela escavou um pedaço, se eu não me engano, aqui também, aqui e aqui. E ela descobriu uma torre neolítica, que foi a torre que deu início à cidade. Só que Kathleen Kenyon prestou atenção nas cerâmicas locais que havia aqui. E o que ela notou? Que quando ela avaliou as cerâmicas que ela foi encontrando em Jericó, ela sentiu falta de um tipo de cerâmica que ela esperava encontrar aqui. Uma cerâmica chamada cipriota. O que é a cerâmica cipriota? Cyprus? Chipre. A ilha de Chipre. Essa cerâmica de Chipre era muito usada no período do bronze, que seria mais ou menos a época em que Josué supostamente esteve por aqui. E como ela nunca encontrou cerâmica cipriota aqui, ela deduziu então que Jericó, na época que a cerâmica cipriota foi difundida, já tinha sido conquistada ou os muros já tinham sido derrubados. Em outras palavras, se for verdade a história da Bíblia que Josué esteve para cá, quando ele passou aqui não havia nenhuma Jericó para ele conquistar. Logo, aquela história dos muros caídos de Jericó seria uma mera lenda. Perceberam? Porque ela não achou a cerâmica cipriota aqui. Seria como se eu falasse assim: olha, no futuro alguém foi conquistar o NASP e destruíram o NASP, mas nos destroços lá os arqueólogos não acharam nenhum iPhone 10, nem 11, nem 12. Nenhum. Aí eu falo: olha, como o iPhone era muito usado nessa época, se ninguém achou iPhone dessas marcas lá, é porque quando o NASP foi destruído, esse iPhone nem estava em uso ainda. Logo, a história de que alguém chegou lá, sei lá, o Jairo chegou lá, né? O Jairo chegou lá e destruiu a cidade, ainda tirou uma foto com o iPhone 13, é mentira. Porque quando ele chegou lá, o NASP já estava destruído há muito tempo. Entenderam? Eu expliquei de maneira leiga assim.